Fernando, e aí, o que você achou dessa... Agora não é a pauta tão jurídica, mas depois do fiasco do ato ontem, onde o destaque foi o Nicolas pedindo homens com testosterona na política, a gente tem aí o governo lançando programa de crédito, de refinanciamento de dívida. Que diferença, né? Eu acho que o Lula está continuando a posição de que é com muito diálogo e com trabalho é que se estabiliza a democracia. Nesse ponto, nós sabemos que enquanto nós tínhamos um governo que sempre apostou no atrito, né, e na lógica do inimigo, hoje nós temos um governo que tenta entender as diferenças e dialogar e apresentar trabalho. Exatamente. Fernando, como é que a gente não conversa faz tempo, queria que você fizesse aí um apanhado de como você viu as decisões relativas à Lava Jato nos últimos tempos, né? Tanto a decisão do Conselho Nacional de Justiça do Salomão, que depois foi revisada pelo TJ, né? A internet está chegando aqui para mim um pouco ruim. Tá com delayzinho, como é que né? está? Está com delayzinho, né? Então, pra gente se de tá alguma tranquilo. maneira... Se houver algum momento que tem um delay, por favor, me avise para que eu possa repetir e olhar o que está acontecendo. Bom, a pergunta foi da questão do CNJ, não é isso? CNJ e a revisão da decisão posteriormente em relação a Gabriela Hart. Bom, o que eu vejo é o seguinte, né? Fazendo a propaganda do meu peixe, aqui, ó, esse aqui é a edição anterior, eu vejo que os conflitos que foram ocorrendo, né, relatados nesse livro Geopolítica da Intervenção, eles estão dando sequência. E nós estamos num momento em que parte do judiciário tomou a consciência do cancro, do mal golpista que ocorreu através da Lava Jato, e essa consciência veio primeiro ao Gilmar Mendes, porque o Lewandowski sempre teve essa consciência, mas com a girada do Gilmar Mendes, você se percebe uma condição de autoproteção até da Suprema Corte em relação a isso, quer dizer, se chegou à conclusão, o Gilmar chegou à conclusão, na minha visão, de que o bolsonarismo e os ataques institucionais à Suprema Corte tinham a Lava Jato como o principal motor. Então, o Gilmar, que tinha ajudado a derrubar Dilma, quando impediu o Lula de tomar posse como ministro, tinha ajudado a perseguir o PT, chega à conclusão de que só tinha uma pessoa a devolver o país à estabilidade institucional. E essa pessoa era o sequestrado, injustiçado Lula. Tirar o Lula da cadeira é fundamental para voltar à normalidade das instituições. Bom, nesse momento, o que acontece? Quando o Gilmar, o Lewandowski e a grande girada que deu a Carmen Lúcia no julgamento que declarou o Moro parcial, porque, para as pessoas lembrarem, e está relatado no livro, quando o Fachin anula os processos do Lula, ele anula os processos não para ajudar o Lula. Esse aqui é a grande jogada. Ele anula os processos declarando incompetente a 13ª Vara, mas para remeter os processos para Brasília com a instrução totalmente pronta. Ou seja, daria tempo de uma nova condenação injusta ao Lula antes das eleições
e torná-lo novamente inelegível. No dia seguinte, que eu estou fazendo um revival, vocês me desculpem, mas para que as pessoas relembrem aonde está esse ponto de discussão entre o Salomão e o Barroso hoje. Então, o Fachin faz essa jogada e o Gilmar Mendes, como estava suspenso o julgamento do habeas corpus que visava declarar o Moro parcial, o Gilmar Mendes leva este caso, esse habeas corpus, a julgamento. Continuando o julgamento, já havia um voto da Carmen Lúcia e do Fachin pela denegação da ordem. Então, o Fachin tenta, por unhas e dentes, dizer que a decisão dele, que tinha anulado o processo, tornava impossível o julgamento deste caso. E o Gilmar, então, põe em julgamento se esse caso se esse habeas corpus devia ir a arquivamento ou não. 3-2 de que o caso não estava prejudicado. Muito bem. Acaba sendo a Carmen Lúcia vira o voto depois no final, e aí você tem 3-2 no Supremo Tribunal Federal para julgar o Moro parcial. O que o Fachin e o Barroso fazem nesse momento? Eles tentam, de todas as maneiras, com que o Pleno do Supremo Tribunal Federal, em um agravo de instrumento contra aquela decisão que o Fachin tinha anulado os processos do Lula, que o plenário rescindisse, que o plenário cassasse a decisão que julgou o Moro parcial. Quem se empenha barbaramente para que isto ocorresse foi o Barroso. Então, veja que, naquele momento, o Supremo Tribunal Federal, no plenário, se define mantendo o Moro parcial e não anulando o julgamento da turma, que seria uma aberração jurídica. Agora, quando o Barroso assume a presidência do Supremo, ele, em determinado momento, ele diz, no seu discurso de posse, eu serei melhor do que vocês acham que eu serei. Essa posição dele de tentar salvar, de qualquer maneira, a juíza e o embate dele com o Salomão demonstra que ele ainda está muito vinculado àquilo que foi a trajetória dele no Supremo Tribunal Federal. E vamos dizer, veja, olhem as consequências, porque o Barroso, ao mesmo tempo que foi quem disse a um transeunte bolsonarista em Nova York... Perdeu o Mané. O que acontece? Ele se posiciona com isso, mas ele continua tentando salvar a Lava Jato e os seus integrantes. Inclusive, nós sabemos que na Vaza Jato constam diálogos deles, inclusive encontro do Barroso com o Dallagnol. Então, veja, agora vamos imaginar algo importante. Imaginemos a figura que quer, de todas as formas, transparecer progressista, porque o Barroso não quer, de forma nenhuma, estar colado ao bolsonarismo, certo? Não quer de jeito nenhum. Mas ele, ao mesmo tempo, é aliado e tenta salvar, de todas as maneiras, esse irmão siamês do bolsonarismo e propulsor do bolsonarismo, que é o lavajatismo. Vamos pensar como faz o Gisale Cerqueira Filho em relação a tempo histórico, quando ele fala do passado e futuro. Imaginemos se o empenho do Barroso tivesse dado certo junto com o Fachin na Suprema Corte e o Moro deixasse de ser declarado parcial.
e o Lula voltasse a ficar inelegível, injustamente, eu me pergunto, nós não estaríamos hoje sob o governo Bolsonaro novamente? Então, quais são as consequências da atuação do Barroso e seu exercício na presidência do Supremo Tribunal Federal e sua falta de percepção em relação a isso? Porque há um quê de certa irresponsabilidade histórica. E, neste ponto, irresponsabilidade histórica, inclusive na defesa da instituição Supremo Tribunal Federal. Quando o Barroso não compreende, e aqui veja, as nossas críticas a essa atuação é uma crítica institucional. De longe, os ataques institucionais que fazem os bolsonaristas à Suprema Corte e aos ministros. Espero que o Barroso escute esse nosso debate aqui. Há o quê de irresponsabilidade histórica? E o bom juiz, nós dizemos no direito, é aquele que revê suas posições. Porque se ele tivesse ganhado no Supremo Tribunal Federal o debate em relação à permanência do Moro, salvação do Moro como um juiz imparcial, o Bolsonaro teria ganhado a eleição e provavelmente o Supremo já tivesse sido definitivamente atacado. Porque as irresponsabilidades e os ataques à Suprema Corte não vieram somente do bolsonarismo, mas do lavajatismo. No momento em que a Vaza Jato, por exemplo, traz profundas passagens em que os procuradores da Lava Jato atacaram, investigaram e tentaram atacar inúmeros ministros da Suprema Corte e do STJ. Portanto, olha, acredito eu que o Salomão tenha saído engrandecido disso. E digo a todos vocês que nos escutam, leiam a última revista Fórum, que há ali dados importantes sobre esse jogo de xadrez. E um dado importante é o recurso dos outros desembargadores que não retornaram ao seu cargo e distribuído ao Flávio Dino. Isso é um dado muito importante, porque significa que o Flávio Dino é prevento para este caso como um todo, nesse jogo de xadrez. O que significa muito claramente que essa decisão que faz com que a juíza afastada, que autorizou essa fraude de 2 bilhões de reais na Lava Jato, possa vir a ter um revés e ela, novamente, voltar ao afastamento. E vamos dizer, o Dino tem tamanho para esse enfrentamento, né? E o Salomão acho que sai engrandecido disso, porque ele mostrou que topa, né, o embate de maneira dura, né? Com certeza. Então, você acha que a Gabriela Hard pode ainda sofrer um revés, mas ela vai sofrer, provavelmente, né? Vai ter o julgamento, um processo administrativo, né? Também. Mesmo que ela não seja afastada novamente, vai ter... Não, mas eu queria até entender melhor isso mesmo. A previsão do Fernando é que vai para o Supremo e ela perde, é isso? Veja, eu entendo que, estando Flávio Dino como relator prevento dos outros deste dois, caso, exato. E, portanto, como ele... Porque a decisão que afastou é única, né? Não é uma decisão que afastou a juíza e uma decisão que afastou os desembargadores. A decisão é única. Eu estou com ela aqui impressa na minha frente. Portanto, sendo uma única decisão, um procedimento único, me parece que haverá prevenção em relação aos desembargadores também. E entendido desta forma,
há um grave risco a ela de um revés no Supremo Tribunal Federal. E com o Dino, Ao final da decisão dele, do Salomão, essa aqui que está na minha mão, ele decreta o afastamento da juíza, né, e encaminha a cópia da decisão ao Toffoli, certo? Eu preciso pegar a decisão dos desembargadores, me parece que não está na mesma, mas, de toda forma, você veja, quando ele remete ao Toffoli, ele está indicando a prevenção do Toffoli. Agora, havendo a distribuição para o Dino, há uma possibilidade de prevenção ao Dino, ou seja, em ambos os casos, a situação dela não é nada favorável, né? E o embate, veja, o embate no CNJ foi um embate que se decidiu por um voto, né? 8-7. Um embate que se decidiu. E o voto do Barroso. O voto do Barroso, o presidente, teve empate. Então, diante disso, há uma enorme possibilidade de atuação do Supremo, né? E se você estivesse falando de um julgamento que o Salomão tivesse ficado isolado, né? 12-3, né? Aí, né, o Supremo poderia não se meter nisso. Mas, em uma posição dessa, que foi empate e o Barroso ele desempata, quer dizer, o caso acaba virando um caso que a intervenção da Suprema Corte é primordial, né, em relação a isso. Vai se decidir a Suprema Corte. O embate será entre ministros do Supremo Tribunal Federal, me parece. Ô, Fernando, eu queria mudar um pouco de assunto sobre a cassação do Sérgio Moro hoje. O PL diz que vai recorrer mesmo da absolvição dele no TRE do Paraná. E tinha aquela questão de que eles teriam que pagar 1.200.000 para o escritório de advocacia se eles não fossem recorrer. É normal isso, ter que pagar 1 milhão para não recorrer? E o que você acha que pode acontecer agora no Tribunal Superior Eleitoral? O Moro pode, além de de poder aí sofrer um processo criminal por conta dessa questão da Lava Jato, também perder o mandato no TSE? Olha, a questão é o seguinte. Tudo depende, novamente, desse jogo de xadrez em relação à composição da corte, né? Porque, ao mesmo tempo que o Salomão deve sair do CNJ, em breve também o Alexandre de Moraes sai do TSE. E isso faz uma nova correlação de forças. Se o caso, vamos dizer, chegasse ao tribunal em tempo suficiente para essa votação se proceder enquanto Alexandre está, nós temos uma possibilidade. Mas acho que hoje é incerto o que vai ocorrer no Tribunal Superior Eleitoral, porque haverá a substituição, o André Mendonça vai para o TSE. E me parece que haveria a tendência do André Mendonça tentar, vamos dizer, salvar o Moro, que é hoje um aliado bolsonarista. Então, há uma incerteza do que vai ocorrer nesse julgamento do Tribunal Superior Eleitoral. Vai? Não, então, eu queria que o Fernando saísse um pouco da questão jurídica, porque ele também é um cara que faz análises políticas, para falar sobre o ato de ontem, também do ponto de vista jurídico, né? O que significou esse ato aí no teu quintal, no Rio de Janeiro, né?
a gente já deu aqui, mostrou imagens, viu, Fernando, de 2022, de setembro, não sei nem se tem aqui, de ontem. Você que conhece bem aquela região, você vai entender a diferença, se a Adri puder ou o Gui puder subir. E o tom dos discursos, né? Porque o Bolsonaro, pelo jeito, se enquadrou. Ó, isso em 2022, Fernando. Olha, e ele perdeu a eleição meses depois. E agora, 2024, Gui. Parece que deu uma flopada. Tinha gente? Tinha. 32 mil pessoas. Enfim, primeiro, aí eu queria te chegando bem o som aí para mim? Oi? Tá chegando bem o meu som para você? Tá, só tá com delay. Bem. Tá com delay, mas tá tranquilo. Mas tá dando, tá bom. Aí o que eu queria que você falasse duas coisas. Assim, o Bolsonaro se enquadrou, né? Tá enquadrado. Ele falou do Musk, não falou, criticou o governo Lula e parou por aí. Não falou do Supremo, falou, inclusive, que as eleições já eram favas contadas. Olhar para 2026, deu de barato, quer dizer, não ficou mais naquele golpismo. Vamos lá, a última vez que eu estive aqui, eu disse que nunca o Bolsonaro tinha chegado tão próximo de ser preso como quando vazou as imagens dele entrando na Embaixada da Hungria. Muito bem. O Alexandre de Moraes, ele deixou de tomar a decisão de prender o Bolsonaro. Lógico, cabe ao ministro a análise de conveniência em relação a isso. Mas eu diria que, ao mesmo tempo, o Alexandre de Moraes não apreciou essa matéria ainda. Então, o Bolsonaro continua sob um risco gigantesco de prisão. Veja, uma análise. Ele poderia ter. Se o Alexandre de Moraes tivesse decidido prendê-lo imediatamente, a decisão seria perfeita. Ele deixou uma espada na cabeça do Bolsonaro. Quando ele não aprecia, ele não negou essa prisão até o momento. Tá? Ao mesmo tempo, verifica-se o seguinte, que na Paulista ele demonstrou uma força política. No Rio de Janeiro, menos. Mas isso demonstra também que, claramente, não está no poder. Com o tempo vai derretendo, né, a sua possibilidade, porque, de fato, ele utilizava a máquina do Estado para isso. Não é à toa que ele se tornou inelegível. Ele se tornou inelegível por abuso do poder político e econômico. Ele é um sujeito inelegível e a possibilidade de reversão dessa inelegibilidade é quase zero. Ou seja, ele tem condição de fazer movimento político para eleger outros, mas ele mesmo está inelegível. Mas o que nós não podemos é subestimá-los. Isso é que eu acho que é a questão fundamental. Porque lembremos o seguinte, lembremos o que é Bolsonaro antes de chegar à presidência da República. É quase um nada. Tá? Então, eu não sei se eu diria que ele está enquadrado. Ele está com medo. Ele sabe que se ele incita cada vez mais o conflito, ainda mais diante de uma falta de decisão do Alexandre de Moraes em relação à entrada dele na embaixada, ele está com um risco iminente de ser preso. Continua. A qualquer momento, se ele parte para cima do Supremo desta forma, de uma forma que ele já fez no passado, o ministro poderia aproveitar a oportunidade daquela decisão pendente para decretar sua prisão preventiva e definitiva. Então, acho que sem subestimar as forças do bolsonarismo
e do lavajatismo, que eu tenho dito que são irmãos, se a mesma é o seguinte, têm vernizes diferentes, mas são ambos integralistas de extrema-direita, né? Eu diria que Bolsonaro está com medo, está receoso. E o destino do Bolsonaro continua... Se nós fôssemos fazer uma... Eu falei agora há pouco do passado-futuro, que é a análise que nós tínhamos do futuro a partir do passado. O que aconteceria se não tivesse o golpe de 34? Era um passado. O que aconteceu depois do golpe de 34? Quer dizer, é um futuro do passado. Depois foi outro. Mesma coisa se o Barroso tivesse ganhado a votação no Supremo Tribunal Federal. Pode ser que o Lula tivesse se tornado inelegível de novo, né? Hoje nós temos uma análise muito parecida que a gente pode ter, né? O que acontece se o Bolsonaro, vamos dizer de alguma maneira, conseguisse virar essa situação, que é quase impossível, a virada. Hoje, o futuro que nós estamos vendo para o Bolsonaro é um futuro quase certo de ser denunciado em múltiplos processos e ser condenado na Suprema Corte, talvez com 2 votos favoráveis a ele. Então, ele está inelegível, com uma chance quase impossível de reversão, e com um destino, é quase aquele boi que é horrível, mas aquele boi que está caminhando na cerca do matadouro. Ele não tem para onde sair. Bolsonaro, por que ele tenta fazer movimento político? É porque talvez a única saída que o Bolsonaro tenha para a sua vida não é o de não ser condenado. Ele será condenado. Mas é da tentativa de eleger um presidente da República que o dê uma graça, entendeu? Que o salve de alguma maneira ali na frente. Porque se o Lula é reeleito, ou se outros são reeleitos, ele vai cumprir pena. Então, na jogada política dele, me parece que não é só tentar criar uma imunidade, é criar uma saída, é criar uma força política que, de alguma maneira, salve ele ali na frente. É verdade, né? Ele quer... por isso que ele mantém aí essa base bolsonarista inflamada, né, e viva. E na semana passada a gente teve, nas 2 últimas semanas, né, essa questão do Elon Musk entrando na pauta, né, bolsonarista, apoiando, atacando Alexandre de Moraes, atacando o Supremo, e a gente depois teve a divulgação daquele comitê trumpista dos Estados Unidos de decisões do Alexandre de Moraes. Aí eu queria te perguntar, uma parte da mídia aqui do Brasil começou a dar razão ali, falar que tem excessos do Alexandre de Moraes, que o Alexandre de Moraes... O que você achou dessas decisões? Elas não mostram ali que eles tinham mesmo, né, estavam usando mesmo as redes para cometer crime? Estava o Alan dos Santos criando o perfil falso da Farc, era o outro lá criando OAB, não sei o que lá, para dizer que era... Ligando para o Xandão, o Alan dos Santos ligando para o Xandão e ameaçando ele com ligações telefônicas. Dados pessoais revelados na rede. E isso é a prova, mais uma vez, disso aqui, ó. Que a entrada do Elon Musk nisso, diretamente, é a prova de que nós estamos falando de geopolítica mundial. Ponto. Há uma direta tentativa de intervenção de uma empresa privada de comunicação, vamos dizer assim, né? De rede social, e que representa interesses econômicos, políticos, bilionários e pesados,
que resolvem interferir na nossa soberania, de outras formas. Então, uma deturpação em relação à liberdade de expressão. Quer dizer, hoje, por exemplo, eu gosto muito de debater com quem pensa diferente de mim, né? E aí eu recebi uma mensagem de um amigo que mandou um vídeo de um advogado de Goiás, que é advogado Daniel da Silveira. E esse vídeo diz o advogado: olha, eu sou o advogado Daniel da Silveira, um condenado por liberdade de expressão no Brasil, etc. E tal. E aí eu fiz o seguinte, eu falei: você já leu o que o Daniel da Silveira falou? Porque fica tudo teórico, né? Ele foi preso por liberdade de expressão. Leia o que ele falou. Ameaça clara, ministro do Supremo Tribunal Federal, ataques, esculhambações. Então, quando o cara lê, fala: opa, peraí, mas isso aqui realmente é demais, né? Então, o que acontece? Mas diz o ditado político que mais interessa a versão do fato do que o fato. Então, a versão do fato que eles querem passar, que se distancia do fato, é a versão da construção de uma ditadura no Brasil. Veja, o que nós chamamos de que nós quase entramos numa ditadura, e que é real, porque houve uma tentativa do golpe, no discurso bolsonarista, que nós precisamos compreender, não houve uma tentativa de golpe, houve uma baderna, houve um quebra-quebra, e tadinho das pessoas que estavam lá, que estão sendo condenados a 18 anos, e que eles têm que ser anistiados, e que o Alexandre de Moraes é um grandezinho mau, que está, na verdade, estabelecendo uma nova ditadura, a ditadura da toga. Quem está sobre esse discurso, afetado sobre esse discurso, e é muito importante que a gente entenda isso, que existem pessoas que estão acreditando nisso. Estão acreditando realmente que nós estamos numa ditadura no Brasil, hoje. Nós precisamos pensar muito no que o Lula falou hoje, né? Nós precisamos conversar. Nós precisamos entender e esclarecer essas pessoas e mostrar claramente o seguinte: olha isso aqui que o Daniel da Silveira falou. Isso aqui é liberdade de manifestação de pensamento? Ele fez uma crítica ao Supremo Tribunal Federal, porque é preciso trazer o que ele falou de volta, né? É preciso mostrar o que aconteceu, qual foi o vídeo que ele colocou, porque isso é que mostra para as pessoas a falta de razoabilidade. Então, nós estamos sobre essa guerra de versões, vamos dizer assim, e nós não podemos subestimá-los. Porque nós temos uma eleição municipal, mas mais do que isso, daqui a pouco temos uma nova eleição presidencial de novo. Já estamos nos aproximando dela, né? De alguma maneira. E aí, se o dia 8 de janeiro ocorreu, porque de alguma maneira, se baixou a guarda, se entendeu que a gente já tinha consolidado a vitória, e aí quase os caras fizeram um golpe, nós não podemos subestimá-los, e principalmente sobre a capacidade desse sujeito, Musk, operar as redes sociais, né? Porque se o dono da empresa diretamente se manifesta sobre isso, ora, qual é a capacidade que ele tem de operação por dentro dessas redes de comunicação? Eu, sinceramente, eu acho que não é possível admitir tanto poder na mão de interesses privados contra a nossa soberania nacional. Eu não veria mal nenhum de derrubar isso no território nacional e ponto. Porque como é que pode? Nós vamos deixar... Isso é liberdade, a mesma coisa. Isso é liberdade de interesse econômico? Ou, na verdade, alguém ter uma empresa com tamanha capacidade de influenciar em fake news pode continuar a operar isso livremente sobre os seus interesses?
Qual é a capacidade que um gafanhoto desse tem de atacar as nossas riquezas? Porque isso não vai parar por uma manifestação dele, né? Exatamente. É isso aí, Fernando. Eu queria te agradecer. Muito obrigada. Não sei se o Rô vai falar alguma coisa. Não, acho que é divulgar mais aí, mostrar o livro de novo, dizer que por onde as pessoas podem adquirir o Geopolítica da Intervenção. É nova edição agora, Fernanda? Tô devendo mandar para vocês, inclusive, né? E tem um que eu vou fazer uma dedicatória hoje, de uma pessoa que ganhou e não foi remetida, e eu vou fazê-lo hoje, já pedindo desculpas públicas, como faziam os comunistas na frente do Partido Comunista, uma autocrítica. Uma autocrítica. A pessoa estava reclamando aqui, mandou uns e-mails já. Me desculpe, eu tive... É uma mulher, eu não sei quem estive assoberbado, mas vou cumprir meus compromissos. Libertas puesserá também. Fernando, muito obrigada, viu? Muito obrigada pela participação aqui hoje. Fico à disposição de vocês. Boa semana para você. Salve, salve.